Vamos lá? Vamos ler. Aleluia. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Feche os seus olhos. Pai, eu oro para que essa verdade, ó Deus, possa vir ao encontro de cada coração aqui presente, trazendo paz, cura, restauração, ó Deus, e o mais importante, salvação àquele que ainda não foi salvo. Senhor, em nome de Jesus, fala o coração dos meus irmãos, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos saiam daqui edificados, acrescentados, abençoados, enriquecidos pela boa palavra do Senhor. Que não seja homem aqui falando, mas o teu Santo Espírito. Que a vida do Senhor inunde este lugar e a palavra do Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu ouço daqui bastante sons, principalmente das nossas crianças. Hoje é um dia que as nossas crianças estão aqui, é normal, mas eu peço você, papai, mamãe, para colaborar, pedindo para o seu pequenino, ou dê algo para ele ficar mais calmo, algo que seja discreto, ou fale com ele. Se você perceber que ele está muito agitado, não tem problema, pegue-o, vá ali ao hall de entrada, converse com ele, fale, acalma ele ou ela, e depois você retorna, você ainda vai conseguir ouvir, mas às vezes você pensa que não. Se eu aqui consigo ouvir, imagina quem está do seu lado, na sua frente ou na sua retaguarda. Esses irmãos, eles acabam sendo distraídos e acabam perdendo, ok? Você sabe, nós fazemos isso, queremos que todas as crianças estejam aqui, mas nós também sabemos, nós pais temos todo o controle e o governo sobre as nossas crianças. Se em algum momento sai desse controle, como eu falei, vai dar uma calmadinha nela ali no hall, não tem nenhum constrangimento, não se constranja, vá ali, que é melhor assim, você acalma e o irmão também é abençoado, amém? Só também fazendo não é uma retificação, eu vou ratificar, mas pode ter ficado mal entendido, a minha esposa percebeu. Hoje não tem o culto Kids, porque é o culto de ceia, mas todos os demais domingos o culto Kids acontece normalmente. É só uma vez no mês que é o culto de ceia que as nossas crianças ficam aqui, ok? Nos demais domingos elas ficam aqui no anexo lateral, tendo um culto para ela, na linguagem para ela. Tudo que nós temos aqui tem para os nossos pequeninos de 2 a 12 anos de idade. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa falar ao seu coração tremendamente. Você sabe, hoje é dia de ceia, então um dia muito oportuno para falar a respeito desse momento aqui da cruz de Cristo, que é a razão e o motivo de nós estarmos aqui. E aqui no contexto do texto que nós acabamos de ler, já era o 3º dia após a morte de Jesus. Então nós estávamos ali já no domingo. Você sabe, Jesus ele foi cruelmente torturado pelos soldados romanos, cuspiram nele, zombaram dele, e os discípulos assistiram tudo aquilo. Viram o Senhor passando na via dolorosa, eles ouviram o último suspiro de Jesus. Então, na mente dos discípulos, ali o que estava acontecendo? A cruz colocou o fim numa história bonita.
de um homem que ensinou tantas coisas boas, mas que não estaria mais com eles. Veja, quando a gente pensa que chegou o fim, como nós costumamos agir? Ficamos desanimados, nos prostramos, o desânimo toma o nosso coração. E qual que é a primeira coisa que nós desejamos fazer quando as coisas que nós estamos fazendo não dão muito certo? É ir embora, é abrir mão, é desistir, é retroceder, é pegar, arrumar as malas e falar: aqui não dá mais. Por quê? Porque as coisas não caminham muito bem. Talvez você que está aqui hoje, nesse culto, está vivendo dessa maneira. Está com algum problema financeiro, algum problema no seu emprego, no seu trabalho, algum problema de saúde, alguém está por morrer, você está passando por uma situação muito delicada, e às vezes você pensa: será que eu estou aqui no lugar certo? Será que esse aqui realmente é o meu lugar? Por quê? Porque você está olhando para a circunstância e para aquele problema. Então você está pensando: eu preciso mudar, eu preciso sair daqui, eu preciso retroceder. Mas eu quero te dizer, meu irmão, hoje eu estou aqui para trazer para você uma palavra de fé e de encorajamento. E eu tenho certeza que o seu coração vai ser encorajado. Eu tenho certeza que essa palavra entrando no seu coração, a partir do que você vai estar ouvindo, você vai ganhar fé para seguir em frente, para prevalecer contra essas circunstâncias adversas, como os discípulos aqui estão passando. Eu posso te dizer que esse texto aqui de João, do Evangelho de João, é um dos textos mais lindos da história do cristianismo. É aqui nesse episódio que a minha e a sua fé se baseia. Nós só estamos aqui por causa desse texto aqui. A nossa fé não está baseada única e exclusivamente na morte de Jesus, mas também em sua ressurreição. Preste atenção, se Jesus não ressuscitasse, querido, não fazia sentido estarmos aqui. Tudo que nós vivemos é uma mentira. Nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo. Nós não vamos celebrar nessa noite apenas a morte, mas também a ressurreição do Senhor. Ele está vivo, à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós, Ele é o mediador entre nós e Deus. Sabe quem confirma isso? De maneira poderosa, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 13. Olha o que ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Olha o que ele está dizendo. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia! Você entendeu aqui o que o apóstolo Paulo disse? Eu vou trazer de uma maneira aqui e pintar a cores fortes. Se Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos, seria a mesma coisa que um Buda, que um Maomé, que um Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo. Seria como Dalai Lama, líder do budismo tibetano, ou como Mahatma Gandhi, líder do hinduísmo. Sabe o que difere Jesus de todos esses grandes líderes religiosos? O que difere é que todos esses
Você vai lá achar no túmulo deles a ossada deles. Mas você pode ir lá no túmulo de Jesus e você vai ver escrito o que o anjo mesmo falou. Por que você está procurando? Quem vive dentre os mortos, ele não jaz mais aqui. Ele ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Porque diferentemente de todos esses outros líderes, grandes líderes, ele não é um homem, simplesmente ele é Deus. Ele não morreu. Ninguém tirou a vida dele, ele deu a própria vida. Ele se entregou, porque ninguém podia matá-lo. Ninguém podia, ele mesmo se entregou porque ele te amou, porque ele me amou, porque ele nos ama. Só que nele não havia pecado, e porque nele não havia pecado, ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não tem poder sobre aquele que não tem pecado. Sabe por que o homem morre? Porque sobre ele ainda pousa nessa carne o pecado. Mas em Cristo não havia pecado, por isso a morte, o inferno não puderam detê-lo. Ele ressuscitou e ele está vivo à destra de Deus Pai. Aleluia! E isso nos enche de esperança, isso nos enche de fé. O Senhor deu a sua vida, mas 3 dias depois Ele toma de volta e Ele ressurge dos mortos para a glória do Senhor. Você pode dizer aleluia? E eu digo para você, a cruz não é o fim, mas em primeiro lugar, é a indicação de um novo começo. Se puder passar o nosso PowerPoint. Indicação de um novo começo. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 20, verso 1. Diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus. Nós sabemos que a morte de Jesus para os discípulos era o fim de uma fé que se desenvolveu ao longo de 3 anos. Você sabe, o Senhor gastou 3 anos para treinar os discípulos. E mesmo Ele tendo dito que Ele ressuscitaria, os discípulos se esqueceram. E porque se esqueceram da palavra, preste atenção, todas as vezes que nós nos esquecemos da palavra, nós ficamos inquietos, nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. O medo toma o nosso coração. E é isso que aconteceu com os discípulos, eles estavam muito perturbados, inquietos. Você vai ver, Marcos fugiu quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Tomé tornou-se incrédulo acerca da ressurreição. E Judas, não preciso nem falar para você, dispensa comentários. E aquele que não era do Senhor, que nunca foi filho, e além de não ser filho, foi lá e traiu o Senhor. Quando nós pegamos os evangelhos, todos os textos relacionados a esse episódio, diz que eles estavam trancados no cenáculo, tomados de medo, de vergonha, de confusão. Sabe por quê? Porque quando um projeto que você está ali empreendendo, você percebe que ele deu errado, você percebe que ele não vai mais seguir em frente, quando você olha para um propósito, ou uma proposta de vida e vê chegando ao fim, você entra em colapso, você perde o equilíbrio emocional. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas o que nós precisamos entender? Que quando nós estamos debaixo do favor divino, preste atenção no que eu vou te dizer, o fim pode ser a oportunidade de um novo começo da parte de Deus para a sua vida. Aquilo que parece ser o fim, é uma oportunidade para você recomeçar. E agora, ver as coisas acontecendo como você nunca tinha visto antes. Não é retroceder, não é parar, não é se prostrar, mas pensar, não, isso aqui não é o fim, isso aqui não veio para me destruir. É uma oportunidade de dar uma resposta de fé, de confiar em Deus e saber que Ele está no controle, dizer para Ele, o Senhor está no controle, e eu confio em Ti. Preste atenção, meu irmão, é o primeiro dia da semana.
Domingão, início de uma nova etapa. Jesus estava vivo. Eu preciso te dizer, diante das adversidades da vida, nós precisamos pedir graça para enxergar com olhos de fé. Sabe, para ver como uma oportunidade de um novo aprendizado e de uma nova etapa de vida. Fala, Senhor, me dá graça. No dia mau, eu preciso de muita graça no dia mau, para eu não dar a resposta errada, para eu não dar uma resposta de incredulidade, mas dar uma resposta de fé em fé. Porque quando tudo vai bem é fácil dar uma boa resposta, mas quando as coisas vão mal, é que eu preciso me manter ali no propósito, na palavra. Mas não é tão simples. Por isso fala, Senhor, eu preciso de graça, cada dia mais graça. Por quê? Porque quando o dia mau chegar, eu vou enxergar com olhos de fé, e vou saber que aquilo ali é só uma bênção disfarçada. O que parece ser o meu fim, é um novo começo que o Senhor tem para mim e para minha família. Você pode dizer aleluia. Você lembra alguém? Se lembra de Thomas Edison? Esse aqui foi o cabra que inventou a lâmpada. Não sei se você sabe, antes disso acontecer, o laboratório dele foi incendiado, com muitos, muitos testes, muito estudo, muita coisa. Tudo que ele tinha se perdeu nesse incêndio. E a história diz que a esposa dele o abraçou e disse, meu bem, e agora? E a resposta dele foi assim, aí se foram todos os nossos erros, estamos prontos para começar novas experiências, que nos levarão ao sucesso. Olha como ele preferiu ver. Ele poderia dizer, meu bem, foi tudo por água abaixo mesmo, larga a mão desse negócio, de querer inventar, de querer descobrir, de querer criar, larga a mão, isso não é para nós, não fomos chamados, não, mas ele falou, os nossos erros se foram embora, agora nós vamos começar algo novo, e nós vamos acertar, e nós vamos prosperar, e vai dar tudo certo. E olha que legal, nós estamos aqui, olha que luzinha gostosa, olha que claridade boa, porque esse camarada não desistiu. Talvez estaríamos ainda à luz de lamparinas, aquele cheirinho de, como é o nome? Querosene. Quem morou em sítio sabe do que eu estou falando. Não acho ruim não, mas eu prefiro a luz, é muito melhor. Aguinha quente, chuveirinho elétrico, oh Deus, é bom, nós vivemos num tempo muito bom, glória a Deus. Nossos pais sofreram bastante, hoje não precisamos sofrer como eles. Temos muito motivo para dar glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Quero te dizer, querido, quando um projeto chega ao fim, de maneira trágica, como nós vimos aqui, é a oportunidade de fazer de novo e melhor. Você pode recomeçar. E eu vou te dizer mais, preste atenção, não é recomeçar em outro lugar. Eu estou falando de você não sair do lugar. Não saia do lugar onde você está. Sabe por quê? Porque você está debaixo do favor divino. Ah, pastor, estou debaixo do favor divino e me pegou, queimou todo o meu laboratório. Não, esse lugar aqui deve ser lugar de praga. Isso aqui é lugar ruim. Ainda bem que pegou fogo, eu preciso de um lugar abençoado. Preste atenção, abençoado é você. Você é abençoado, não saia do lugar onde você está. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. É o Senhor que te sustenta com a sua destra fiel. Você pode dizer amém? Amém. Há uma história, é verídica. Lá na Inglaterra aconteceu isso. Um fazendeiro cristão muito rico. E ele só tinha um filho, como herdeiro. E esse filho era viciado em jogos de azar. Todo o dinheiro que ele pegava, ele gastava em jogos de azar. E de repente, o fazendeiro, pai dele, foi comunicado pelo médico que estava com câncer terminal. Não tinha mais jeito para ele, que ele iria morrer. Então esse fazendeiro, esse pai,
chamou o seu contador, falou: olha, faz os cálculos de tudo que eu possuo. Ele foi lá e comprou uma mansão no bairro mais chique de Londres, onde o metro quadrado é o mais caro. Ele pega o filho dele, leva o filho dele para conhecer essa mansão. Quando ele chega lá, ele leva o filho dele para o principal quarto, chamado da suíte presidencial, lugar mais alto da mansão. E no quarto tinha apenas uma cadeira e uma forca. O filho então olhou para o fazendeiro e disse: o que está acontecendo? Ele perguntou para o seu pai, o pai dele disse: o médico disse que eu estou para morrer. Eu estou com câncer terminal, em estado terminal, e eu tenho poucos dias de vida. E você é o meu único herdeiro. E nós temos uma fortuna interminável. Só que quando eu morrer, eu sei que você vai estourar todo o dinheiro com prostituição, com jogos de azar. E você vai ter muitos amigos nesse período, mas você vai quebrar e vai ficar pobre. E quando você ficar pobre, todos os teus amigos vão abandoná-lo. As mulheres não vão mais te querer. E você vai pensar em se suicidar. E eu quero que você me prometa uma coisa aqui. Prometa para o seu pai que não vai dar um tiro na sua cabeça, que você não vai engolir um copo com veneno, que você não vai pular de uma ponte, mas que você vai vir aqui nessa casa que eu comprei só para isso. Você vai vir aqui e vai se enforcar. O filho olhou para o pai e disse: você está louco? Você acha que só porque você vai morrer, eu vou morrer também? Você está maluco? E batendo na porta, ele saiu nervoso, violento. Semanas depois, o pai morreu, como o médico havia dito. E como esse pai disse para o seu filho, aconteceu. O menino estourou o dinheiro de maneira dissoluta, com mulheres, amigos, farras, festas, jogos de azar. Até que um dia o contador chegou para ele e disse: acabou. Não tem mais de onde sacar. Os banqueiros anunciaram que você não tem mais saldo. As fazendas já foram vendidas. A única coisa que resta é aquela mansão que seu pai comprou algumas semanas antes de morrer. O jovem então se desesperou, entrou em crise, pegou a pistola e já pensou em dar um tiro na sua cabeça, mas naquele mesmo momento ele lembrou do pedido que o pai havia feito. E diz o historiador que aquele menino foi para a mansão, entrou na mansão para se suicidar, e desesperado ele lembrou do quarto e admitiu: meu pai tinha razão, eu fracassei sendo avisado que fracassaria. Ele subiu no banco, colocou ali, sabe, a forca no pescoço, respirou fundo, chutou a cadeira e se pendurou. Só que quando ele pendurou, com o peso do corpo o forro cedeu, e ele caiu no chão vivo. E quando ele caiu ali ainda vivo, em cima dele começaram a cair barras de ouro, notas de libras, e em todas as barras de ouro o pai tinha mandado gravar: ainda é tempo para recomeçar. Veja, essa é uma história verídica de um homem que fez isso por um filho, que talvez muitos aqui, inclusive eu, talvez expulsaria esse filho de casa. Talvez expulsaríamos, porque o menino era porcaria, não seguia os caminhos do pai. Mas esse pai preparou tudo, sabiamente, preparou tudo para que esse filho, mesmo depois de uma suposta falência, ele pudesse recomeçar e fazer tudo certo agora. Se esse pai fez isso, não tem como eu não mencionar isso. Todo domingo o Senhor me faz repetir isso. Imagina o Senhor que é bom. Ele tem planos bons para mim e para você.
Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, para te dar o fim que você deseja. O que você deseja? Você não deseja prosperar, viver uma vida abençoada, ter filhos abençoados, um casamento abençoado? Você não deseja ter uma saúde física e emocional de leão, vigorosa? Se é isso que você deseja, eu quero te dizer, é isso que o seu Pai tem para você. Mas Ele está dizendo, olha, o dia mau pode vir, mas o dia mau não é o fim. A cruz não é o fim. É a oportunidade de um novo começo. De você fazer tudo diferente. Você andou por caminhos tortuosos. Você andou com amizades ruins. Você fez coisas diferentes do que eu te ensino na palavra. Mas você pode fazer tudo diferente agora, filho. Eu vou te dar uma nova oportunidade, eu vou te dar uma nova chance. Sabe? Se esse pai fez isso, imagina o que o meu e o seu Deus e Pai não pode fazer por nós. Oh, querido, Deus está gerando uma nova época na sua vida, um novo tempo. Esse ano que nós temos declarado o ano da multiplicação, eu quero te dizer, é uma nova chance que Deus está te dando de recomeçar. Para muitos está sendo um recomeço, e eu quero te dizer, aproveite com unhas e dentes, e diga para Deus, Senhor, eu errei, eu falhei, eu desperdicei, mas eu vou recomeçar, eu vou aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me dando, para fazer tudo diferente. O Senhor manda falar para você, que é crente que já se desviou, está aqui, é desviado. Você está aqui, mas você é desviado. Ele está dizendo, recomeça. Essa palavra é para você. Recomeça. Volte a congregar. Volte a viver no corpo de Cristo, no meu corpo. Volte a caminhar junto com os seus irmãos. Para com esse negócio, porque fulano errou, você está decepcionado, porque você está triste. Todos podem errar, todos estão sujeitos a errar, mas volte os seus olhos para mim. Eu tenho coisas poderosas para fazer na sua vida. Pare de adiar, o Senhor está dizendo. Deixa Ele fazer. Recomece, querido. Veja esse ano como uma nova oportunidade que Deus está te dando de recomeçar. Talvez, veja esse culto, esse é o culto do seu recomeço. Ah, pastor, minha semana foi atribulada. Mas eu quero te dizer, Deus tem um ano inteiro de favor para liberar sobre a sua vida. Ah, pastor, minha noite foi difícil. Tem uma semana abençoada que Deus quer liberar sobre a sua vida. Pare de olhar para o dia ruim. Pare de olhar para a noite, para o choro. E acredite, o Senhor tem coisas maiores para você. Muito mais são as bênçãos do que as lutas, as dificuldades. O choro vai durar, pode durar apenas uma noite, mas a alegria vai chegar ao amanhecer, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter a alegria de viver. Você pode dizer amém? Sabe, talvez você não saiba disso, mas Deus criou o ciclo, dia, noite, semana, mês, ano, sabe para quê? Para você sempre ter uma oportunidade de recomeçar. Você já reparou que todo o seu recomeço é assim? Sempre tem essas questões como marco. Semana que vem eu recomeço. Segunda eu começo a minha dieta. Segunda eu começo a ler a Bíblia. Pode observar. Passou uma semana você não fez. Você sempre vai falar, na próxima. Não, esse ano, tudo que eu não fiz esse ano, eu vou anotar aqui. Não fiz isso, não. Ano que vem eu vou fazer. É assim ou não é? Deus, Ele estabeleceu dias, semanas, meses, anos, para que você possa recomeçar. Sempre há uma oportunidade para você recomeçar. Nunca é tarde demais. Isso não é jargão, não é frase de efeito. Nunca é tarde demais. Pastor, tem 80 anos. Comece de novo, meu irmão, com 80 mesmo. A Bíblia diz que os velhos sonharão, os velhos que estão no Senhor. Deus é tão maravilhoso que ele faz os velhos voltarem a sonhar. Velho sonha? O velho só está pensando no buraco, rapaz, do urubu. Ele está só pensando que ele já passou da meia-noite, a qualquer momento ele... É ou não é?
Mas a Bíblia diz que vossos velhos sonharão. Isso é maravilhoso. Todos são felizes diante do Senhor. De mamana a cada canto, do mais novo ao mais velho. Todos podem se alegrar, porque Ele é o Deus que faz isso. Ele é o Deus que quer ver todos felizes. Os mais novos e os mais velhos, todos podem se alegrar nele, porque Ele é o Deus do recomeço. Aleluia. Então guarde isso no seu coração, a cruz não é o fim, mas o seu aparente fim é apenas um anúncio de um novo começo. Amém? Em segundo lugar, a cruz não é o fim, por isso, meu irmão, não se preocupe com o que você não pode fazer. Você já reparou como nós somos propensos a nos preocupar com aquilo que nós não podemos fazer? Nos preocupar com aquilo que nós não conseguimos realizar? Você já reparou? A sua preocupação, na verdade, é só pelo que você não pode fazer. Porque o que você pode fazer, você não se preocupa, sim ou não? Você fica preocupado, Vitor, que amanhã você vai fazer uma cirurgia pela 50ª vez? Você fala, não, essa cirurgia eu já estou acostumado a fazer. Já fiz, 300 vezes. Vai ser... Você fala, você nem perde seu sono. Às vezes, e esse é o erro, você nem ora por isso. Para que eu vou orar? Eu sou o bichão nessa cirurgia. É minha especialidade, deve orar, mesmo que você já fez 500 vezes. É o que eu ensino para os irmãos. Eu prego no encontro com Deus, eu já fiz uns 1000 encontros. É exagerado, né? 30 anos fazendo encontro com Deus. Bastante encontro. Qual que é a tendência? Eu pegar e ficar, nem vou orar. Para quê, rapaz? Eu sei tudo, conheço cada palavra de cor. É aí que é o seu teste. Eu vou orar mesmo. Por quê? Porque não sou eu quem faz, é o Espírito Santo. Mas veja, a minha questão agora que eu quero chamar a sua atenção é para aquilo que você não pode fazer. É aquilo que está fora da sua alçada. E aí nós costumamos perder o sono. Nós costumamos ficar ansiosos por isso. E aí se você parasse e refletisse, por que eu estou preocupado com uma coisa que eu já sei, que eu não sei? Para que eu estou preocupado com um negócio que eu não posso? O que eu faço quando eu não posso, quando eu não sei, quando eu não consigo? Senhor, só o Senhor. Põe nas tuas mãos. Porque você não fala por uma coisa que você sabe, só o Senhor, ó Deus. Você também não é hipócrita. Fala, isso aqui joga no meu peito que eu domino e chuto, é gol. Mas tem coisa que você fala, Senhor, isso aqui não dou conta. Eu preciso do Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor. Veja, ora e descansa. Entrega nas mãos do Senhor. Eu tenho um ditado, eu ouvia muito dos meus pais, né? O que não tem remédio, remediado está. Você nunca ouviu? Parece só eu ouvia isso aí. Você é tão velho. Agora eu me senti velho. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. Porque não tem o que fazer. Não vai morrer? O que você vai fazer? Vai morrer, cidadão. Não tem o que fazer. Veja, aí eu estou preocupado por uma coisa que já está decidida. Não, eu preciso descansar. Você está fora da minha alçada? Veja, o que o evangelista Marcos diz? Aqui eu vou navegar pelos três. Porque os três evangelistas, cada um vê de um ângulo diferente. A mesma coisa, mas de ângulos diferentes. Marcos diz que quando as mulheres saíram de madrugada para embalsamar o corpo de Jesus, durante todo o caminho, sabe qual que era a conversa delas? Sabe qual que era a preocupação delas? Quem removeria a pedra? Veja, elas foram lá para fazer o quê? Embalsamar o corpo. Era a única questão que elas tinham que ficar focadas. Mas não, elas se perderam na questão que elas não podiam fazer. Ai meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer? A pedra está lá. A outra fala, será que vai ter alguém para nos ajudar? Oh meu Deus! E elas ficaram toda atribulada, preocupada com uma coisa que não era da alçada delas. Acaba que quando elas chegam lá, a pedra não estava mais. Tinha sido removida. Porque quem removeu? O anjo. O que não compete a você e que não cabe a você, Deus vai fazer. Você tem que somente descansar. O que você tem que fazer?
Embalsamar o corpo. Vai para embalsamar o corpo. Está na sua alçada, é o que você foi chamado para fazer. Veja, eu e você fomos chamados para quê? Para pregar o evangelho. Mas quem cura, quem liberta, quem convence é o Espírito Santo. Você acha que eu fico aqui na semana do encontro, oh, Senhor, será que vai se converter as pessoas? Será que elas vão se converter? Oh, Senhor, será que o Senhor vai curar nesse culto? Será que alguém vai ser curado? Ah, não está na minha alçada, eu não curo. Qualquer um que chega e fala que ele cura, ele é charlatão. Ninguém tem esse dom de maneira deliberada, que ele cura a hora que ele quer. Para, se você acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de profeta, eu vou te dizer, você é criança, é menina, é a mesma coisa que acreditar em Saci Pererê. Pastor, mas os homens de Deus têm poder, mas ninguém tem esse poder deliberado, que cura na hora que quer, que liberta na hora que quer. Quem faz é Deus, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e através de quem Ele quer. Quem faz é Deus. Agora, eu não vou perder o meu sono, porque meu Deus, e agora? Não compete a mim curar, não compete a mim pregar o Evangelho. Deus vai fazer, preste atenção, líder. Não fica preocupado com aquilo que não é da sua alçada. Tem líder que ao invés de ficar preocupado em preparar bem a palavra, organizar a sua célula, mobilizar os membros a convidar, ele está preocupado em fazer as pessoas gostarem da célula e ficarem na célula. Não é a sua alçada. Faz aquilo que você foi chamado para fazer, com encargo e com paixão. Fala, Senhor, quem convence é o Senhor. Quem atrai é o Senhor. Quem toca é o Senhor. Veja, para de se preocupar com aquilo que não compete a você. Isso só faz mal, por isso está cheio de irmão com gastrite. Está cheio de irmão com problemas de saúde, porque vivem ansiosos, preocupados com aquilo que eles não podem fazer nada. Se preocupe com aquilo que compete a você. Você pode dizer amém? Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, se preocupa com aquilo que compete a você. Aleluia. Só para dar uma despertada, eu ouvi a sua voz. Você pode dar um aleluia onde você está? Fica tranquilo, Deus vai remover a pedra. Ele já sabe que você não pode. Deus não me manda fazer aquilo que eu não posso. Se Ele falou para ele lá, embalsamar, Ele sabe que tem uma pedra. Pode deixar, que Ele vai remover. Sabe o que aconteceu? Quando elas chegaram lá, agora João diz que a pedra estava removida. E sabe o que mais? O anjo estava em cima da pedra. Sabe o que isso significa? Por maior que seja a dificuldade da gente, Deus está acima da dificuldade. Não está abaixo, nem ao lado. Ele está em cima. Deus está em cima da pedra. Você pode dizer amém? Então pare de perguntar quem nos removerá a pedra, porque o Senhor já enviou o seu anjo para preparar todas as coisas. Lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões. Se ele ficasse pensando, e agora? Um leão, talvez eu consiga pegar na boca dele e fechar. É possível. Davi rasgou o leão no braço, urso no braço. Está certo que é cheio do Espírito, mas também Daniel era cheio do Espírito. Mas ele falou, mas tem um monte, eu não tenho tanto braço e tanta mão assim. Pensou se ele vai para... Ele já estava com a angústia de ir para a cova. Ainda ficar pensando como que ele ia lutar com os leões. Não, ele só foi. Só foi. E quando ele chega lá, o que aconteceu? O anjo fechou a boquinha dos leões. Os leões tiveram que jejuar. Primeira vez na Bíblia que animal jejua. Jejum, Deus falou agora, leão, jejum para vocês. Vai ter encontro com Deus semana que vem. Jejum para os leões. Veja, Deus faz. Eu não posso fechar a boca do leão. Eu não posso por mim mesmo parar o diabo. Eu não posso, impedir problemas. Mas o Senhor pode. Eu só me coloco nas mãos dele e falo, Senhor, eu estou nas tuas mãos, e o Senhor está acima de todo e qualquer problema. Eu sou teu filho amado, o Senhor cuida de mim. Por isso eu deito, descanso, repouso, e não me preocupo com o dia de amanhã. Você pode dizer amém? Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, meu irmão. O Senhor é maravilhoso.
Voltando para a história, o anjo, quando ele disse: a quem buscai entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou, Jesus está vivo. Sabe o que isso significa? O inferno derrotado, os projetos do diabo suplantado, atropelado. Isso significa a nossa alma redimida, justificada, comprada, salva por Jesus. Veja, eu só preciso ficar com o Senhor, com a palavra dEle, eu só preciso confiar nele. A Bíblia diz que quando o texto aqui menciona que elas ouviram os anjos, elas partiram correndo em direção a Jerusalém, tomadas de grande alegria. E a palavra de João 16, 20 e 22 se cumpre. Que palavra, pastor? Que o luto se fará em alegria quando a pedra for removida. Olha lá, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eles estavam tristes, os discípulos, todos tristes. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando a pedra é removida, o luto vira alegria. Talvez você fique pensando: pastor, como será? O que vai acontecer? Meu irmão, minha irmã, pare de se preocupar com o que não está na sua alçada. Apenas permita que o Senhor entre em ação e faça o que você não pode fazer. Amém? O evangelista Lucas diz que quando todas voltaram correndo e contaram o milagre, os apóstolos pensaram que elas estavam alucinadas, que elas tiveram uma miragem, que foi uma emoção do momento. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus começar a mover essas pedras em sua vida, em seu ministério, algumas pessoas não vão acreditar. Alguns vão passar a rir, vão chamar você de desequilibrado. Mas eu estou aqui para te dizer: pare de se preocupar com o que os outros estão pensando acerca da obra de Deus na sua vida. Sabe por quê? As pessoas não entendem. Elas olham para nós e dizem: ontem estava quase morto, hoje está celebrando. O que aconteceu? Esse povo é doido. Não, filho, não somos doidos não. O que aconteceu é que a pedra foi removida. O luto virou alegria, e em meus lábios há um cântico de vitória, e agora eu vou engrandecer o Cordeiro de Deus. Essa que é a verdade. É assim que nós devemos viver. Não se preocupe se vão acreditar ou não, apenas faça o que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Ele confiou a você, e não fique preso nas coisas que estão fora da sua alçada. Aquilo que você não pode fazer e está no processo, deixa que Deus vai fazer. Você pode dizer amém? E em terceiro e último lugar, a cruz não é o fim. Por isso eu quero te dizer, e aqui eu quero dar uma ênfase maior: permaneça até o Senhor se manifestar. Sabe, nós vivemos um tempo, eu acho que eu não gosto desse negócio de... Nós costumamos dizer que uma geração é mais forte que a outra, uma geração é melhor que a outra, mas cada uma viveu em contextos diferentes. Apesar das diferenças, apesar de realmente de olharmos e parece que o tempo vai passando e as pessoas vão ficando mais fracas, debilitadas, mas talvez é porque elas estão acostumadas com tudo mais fácil, tudo mais prático. Se realmente isso tem acontecido, e parece mesmo, é perceptível, mas nós não devemos julgar e condenar essas pessoas mais fracas. Pelo contrário, nós precisamos entender que todos nós, diante das adversidades, estamos propensos a desistir. Estamos ali muito mais inclinados para retroceder do que prosseguir. Existe uma
uma estatística no que diz respeito a esse movimento dos legendários, que a maioria das pessoas que desistem são as pessoas eu acho que de 90 para cima, do ano 90 para cima. Mas os da década de 80 para baixo, para os mais antigos, que é uma turma mais resiliente, mais firme, mais forte, apesar de serem mais velhos. Então você vai ver, quem normalmente desiste na montanha, não são os velhos, são os moços. Eu mesmo me lembro, quando eu fui, fiquei irritado com um rapazinho todo fortão, novo, mas parecia uma menina, de frágil. Eu falei, meu Deus, um menino desse, nesse tempo aí eu voava, aqui eu estava voando aqui, não ia nem estar pisando na montanha, ia estar flutuando. Mas um bicho desse tamanho aí, novo, parece um frangão, com medo. Mas veja, vive um tempo diferente, contexto diferente, tudo fácil para ele, talvez muito mais fácil, não viveu o que essa turma aí de 80 para trás viveram. Mas a verdade é que todos, querido, todos, de 60, de 50, de 80, de 90, de 2000, todos estão inclinados para desistir. Porque aqueles mais velhos que foram e que seguiram, às vezes você pensa que o motivo de terem seguido, a motivação era boa, eles podem ter continuado, mas com a motivação errada. Porque a essência do homem natural é desistir, é retroceder em meio às dificuldades. A maior dificuldade das pessoas é permanecer. Meu Deus, eu vivo a vida da igreja já há uns 30 anos e o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas desistindo. Irmãos que desistem porque um irmão não cumprimentou. Outros desistem por causa de uma partida de futebol que jogou lá e achou ruim, não gostou de algum detalhe. Outros desistem porque fulano falou de ciclano. Outros desistem porque viu o líder falhou, porque o pastor errou, porque alguém fez isso e aquilo. Eu tenho visto tanto tipo de desistências por razões diversas. Isso significa que essa é a inclinação de todo homem que não está olhando para Cristo. Quem não olha para Jesus desiste, quem não olha para Jesus retrocede. Talvez você pense, pastor, você está aqui até hoje e você nunca pensou em desistir. Eu vou te dizer, eu já pensei, mas só ficou no pensamento. Rapidamente eu olhei para a palavra e para o Senhor e por isso eu permaneci. Talvez você fale, você nunca passou por situação difícil na vida da igreja. Já passei com os meus líderes, já passei por situações que eu podia olhar e falar, puxa, mas que tristeza. Só que eu falei, não, o motivo de eu estar aqui não são eles, é o Senhor. Eles erram, assim como eu também posso errar e erro. Todos somos propensos a erros. Então eu tenho que permanecer, apesar da situação, apesar da frustração. Parar com esse negócio de qualquer coisa, estou triste, estou chateado, estou melindrado, fulano fez isso, fulano fez aquilo, outro. Não, querido, olhe para Cristo. Você vai abandonar o propósito que Deus tem para a sua vida, com essa família maravilhosa, porque alguém falhou. Lembre-se, alguém pode ter falhado, mas aquele que te chamou nunca falhou e nunca falhará. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. E aonde ele te colocou foi aqui. Deixa ele cumprir a sua promessa aqui. Seja maduro, resolva-se com essa pessoa. Resolva-se com quem quer que seja. Resolva isso no seu coração. Mas permaneça no Senhor. João 20, verso 11, diz que todas voltaram, mas Maria Madalena permaneceu diante do túmulo vazio. Eu penso que as outras mulheres avaliaram, de que adianta ficar num túmulo vazio? Nós viemos aqui para embalsamar o corpo, mas o corpo não está aqui, não adianta permanecer.
Preste atenção, muitos irmãos, eu estou aqui, mas porque agora eu me desentendi com A, com B, com C, ou discordei de alguma coisa, eu acho que não faz mais sentido. Como assim? Não faz mais sentido? Por causa de um negocinho, por causa de uma situação. Já pensou se você é assim no seu casamento? Minha mulher não fez meu almoço do jeito que eu queria, estou pensando em trocá-la. Mas quem é assim, desse jeito aí, cada um almoço, cada um jantar, minha esposa não aprende, não para de botar sal na comida mais do que devia. Toma jeito. Que conversa que é essa? Qualquer coisinha, eu quero parar, qualquer coisinha eu quero desistir. Homens e mulheres de Deus que olham para o Senhor permanecem. Perseveram até o fim, mesmo em meio ao desconforto. Por quê? Não é porque você é bom, é porque Ele é bom, poderoso e Ele te sustenta. Pastor, mas por que então que eu sou tão assim, fragilzinho? Porque você está olhando para você. Porque se você olhar para Ele, você vai ser tão resiliente quanto aqueles que já são resilientes. Eles não são resilientes porque eles são bons, é porque eles olham para aquele que é bom. Esses que você fala, esses aí são os caras, são nada. Sabe qual é a diferença? Eles já reconheceram que eles não podem sem o Senhor e por isso eles não tiram os olhos do Senhor. Essa é a chave. Nós não temos nada demais, não somos melhores que ninguém, estamos apenas olhando para Cristo. Isso vai fazer a diferença. Jesus ressuscitou para todos, querido, inclusive para os que não estavam lá. Mas só Maria conversou com ele logo após a ressurreição. Por quê? Porque ela não saiu do lugar. Nós precisamos entender que nem sempre Deus quer nos tirar daqui para colar para nos abençoar. Como eu mostrei para você, se Thomas Edison pensasse, aqui não é o nosso lugar. Esse negócio de querer inventar não é o meu forte. A lâmpada não seria inventada. Todos tiveram decepções, todos tiveram dissabores, todos tiveram problemas no meio do caminho. Nós precisamos entender que o Senhor quer que nós criemos raízes onde nós estamos. Raízes. Sabe por que essa fragilidade toda? Raízes superficiais. Nós somos fortes quando as nossas raízes são profundas. Sabe por que você ainda não cresceu diante dos homens? Porque você ainda precisa crescer nas suas raízes que ninguém vê. O seu coração precisa avançar, precisa ganhar maturidade. E aí quando você ganha maturidade no secreto, diante dos homens começa a ser percebido. Aí a pessoa fala, nossa, como que fulano cresceu desse tanto? Eu não vi. Você já reparou? Esses prédios, já reparou? Está lá fazendo a sapata, fica um tempão fazendo a sapata. Tem sapata aí que leva quanto tempo? Aqui nós temos a Marta, engenheira. Uma sapata pode levar quanto tempo? Vamos num negócio muito grande, 6 meses, 1 ano ou mais até. Só para fazer a base, a sapata. Hoje, né? Hoje, antigamente, uma base. Vamos colocar 30 dias então, muita gente, é isso? Mas você já reparou? Você passa, eu já vi, não sei se é por falta de dinheiro, mas você vê aqueles tapume e fala, aqui será tal lugar. Aí você passa ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. Mas às vezes está acontecendo, você vê um homem trabalhando lá, e o trem, ó. De repente, você vê o prédio lá no topo já. Você fala, o que demora? A sapata, a base. Depois que a base é feita, você vê o prédio vai assim, ó. Mas rapidinho ele espicha, rapidinho você vê o negócio. Por quê? Porque o que faz o visível aparecer é depois que o invisível está pronto. Você vai crescer em estatura diante dos homens quando o seu coração estiver preparado, com o mínimo de maturidade, para Deus falar, agora você pode se destacar.
agora eu vou fazer através de você. Agora, por quê? Porque o seu coração está preparado, está pronto, está tratado, está sarado. Não é qualquer coisinha que você vai melindrar, pelo contrário, você vai ser o primeiro a perdoar, você vai ser benigno, você sempre vai dar ali o benefício da dúvida para as pessoas. Por quê? Porque você é alguém maduro. Essas pessoas crescem rapidamente, e as pessoas falam, meu Deus, como cresceu! Como cresceu, mas você não viu o processo ali do invisível, quanto eu tomei. Quanta chinelada! Se você olhar para a história de Moisés, você vai ver 40 anos Deus trabalhando. 40 anos Deus trabalhando para pegar aquele menino, aquele homem, e fazer dele um homem de Deus. Teve que desconstruir, Deus levou um processo gigantesco para poder usar. Teve que desconstruir, teve que tratar o coração dele, mudar a mentalidade dele, para ir só depois, de velho, na sua velhice, Deus pôde usar. Ele falou, Deus, mas agora eu sou velho, agora eu não tenho mais vigor. Ele falou, mas é agora que eu posso fazer. Antes você era forte demais, agora você sabe que eu sou forte demais. E é o que você precisa saber, não é a sua força, é a minha força. Agora eu vou te usar apesar de ser velho. Vai ser um velhinho poderoso, vai ser um velhinho cheio da unção, cheio da vida, do óleo. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora você reconhece que você não consegue, que você não pode, agora eu posso fazer. Isso é só aqui no coração. Tem que ser resolvido. Querido, não saia do lugar onde Deus te colocou. Talvez você está aqui e está com essa questão. E agora? Saio, não saio? Mudo de cidade, não mudo? O que eu faço? Se Deus não te deu clareza, Deus não falou com você, permaneça onde você está. Não faça como Abraão, como Jacó, que erraram algumas vezes, porque saíram do lugar sem antes buscarem uma direção específica de Deus. Deu problema. Olha para Elimeleque, marido de Noemi, sogra de Ruth e órfã. Belém, casa do pão. Significa casa do pão, lugar da provisão de Deus. Estava passando por uma crise financeira. O que Elimeleque fez? Crise financeira, é hora de sair. Mas Deus não falou para sair. Saíram. Ele, os filhos, morreram. Ficaram só as noras e a viúva, Noemi. E sabe só quando Noemi prosperou? Quando ela voltou para a casa do pão. Sabe, onde Deus te colocou é o lugar onde Ele vai te sustentar. Está passando por uma crise? Calma, descansa. Ele te colocou ali, Ele vai enviar o pão para você. Nem que seja na boca do corvo, no bico do corvo. Ele é Deus, Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu não posso. Qualquer crise que vem, eu desisto. Eu penso em sair, eu penso em trocar. Eu estou aqui na videira. Quando eu estava prosperando, avançando, estava bem. Mas agora parece que o céu se fechou. Eu acho que o meu tempo acabou. Não, querido, seu tempo não acabou. É só um momento que Deus está trabalhando para a sua fé crescer. Deus está trabalhando para alargar a sua visão, para te tornar mais maduro, mais experiente. A experiência não vem de uma vida muito boa o tempo inteiro. A experiência vem de lutas. A experiência vem de situações adversas. Eu cresço em experiência, em maturidade, em fé. Salmo 1 diz que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Preste atenção, não sei se você entendeu o porquê eu coloquei agora esse salmo aqui. A árvore não dá fruto o ano todo. O salmista está dizendo que você, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, é o tempo todo? Qual que é o devido tempo? Qual que é o tempo devido? A estação própria de frutificar.
E às vezes você está nesse tempo que você não está frutificando. Pastor, não sei mais o que eu faço. Não estou frutificando. Eu acho que eu tenho que parar. Não é para mim. Não, filho. Não é a hora de parar. É a hora de você trabalhar ali. É hora de você, sabe, colocar um adubo, regar, colocar um pouquinho, sabe, começa a organizar. Veja se não tem ervas daninhas, volta. Veja se não tem ali algum bicho, alguma praga. Trata essa praga, trata esse problema, que às vezes é um problema no seu coração. Alinha tudo isso, e daqui a pouquinho você vai ver essa árvore frutificando de novo. Você vê na sua célula multiplicando, o seu discipulado multiplicando. Não é porque não está agora crescendo que Deus não está te abençoando e que Ele não é com você. É um tempo de ajustar coisas. Ajuste, alinhe, mas não pare, não retroceda. Pare com esse discurso: eu não nasci para isso, Deus não me chamou para isso. Aquilo que Ele já falou na palavra que Ele te chamou, então só fique com a palavra. Você foi chamado para ser ministro, para ser sacerdote. Não vai dar certo, já deu certo. Você é líder frutífero. Você é um marido abençoado. Você é uma esposa abençoada. Você é filho abençoado. Você é bem sucedido em tudo aquilo que você faz. Não pode ter passado a palavra de domingo, já esqueceu. Volta lá, ouve de novo. Come um pouquinho mais daquela palavra, enche seu coração de fé. Você é abençoado. Você é abençoado. Floresça, querida, onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Não está frutificando hoje? Calma, persevere, permaneça, que a frutificação virá. Sabe o que a Bíblia diz? Semeia de manhã a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão. Semeia de novo. Sabe por quê? Porque você não sabe qual das sementes vai prosperar. Como você não sabe? Semeia, não pare de semear. Continue fazendo a coisa certa o tempo inteiro. Não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Continue, vai prosperar, vai dar certo. E não é pensamento positivo, é a palavra do Senhor a seu respeito. Lembra de João, o apóstolo? O amado, porque assim ele se intitulava, porque ele dizia que era amado, que ele cria que ele era amado pelo Senhor. Por isso ele dizia isso, que ele era o discípulo amado. Jesus nunca falou isso, mas ele falava que era o discípulo mais amado. E por isso ele teve regalias que outros não tiveram. João soube quem seria o traidor, nenhum outro sabia. Aí, para saber quem é o traidor, tem que chegar naquele que sabe que é mais amado. Certamente o mais amado está sabendo, porque ele é chegado. Ele deita no peito de Jesus, tem intimidade. Mas João também não soube só disso, ele teve um outro privilégio. O privilégio de ter tido a visão do Apocalipse a respeito do fim. E sabe por que ele teve essa visão? Porque ele foi o único discípulo que ficou até o fim ali, aos pés da cruz. Todos saíram, mas João permaneceu. Por isso a palavra para você hoje é: permaneça, não desista. O diabo está dizendo na sua mente: sai, para com esse negócio, vai embora, larga a mão desse negócio de ser crente. Mas no seu espírito Deus está dizendo: não saia do lugar. Eu te plantei aí, eu te coloquei aí, eu vou fazer você florescer, os frutos virão, todos verão a minha glória através da sua vida. Acredite, querido, é privilégio que é só para quem não sai do lugar. Maria ficou no lugar e ouviu do próprio Senhor que havia acabado de ressuscitar. Fique no lugar. Ali é o lugar da bênção. Mas não saia sem que Deus fale para você sair, porque será prejudicial.
vai acontecer o que aconteceu com Elimeleque, os seus filhos vão morrer. Deus não mandou você sair, não saia, permaneça. O lugar onde Deus te colocou é o lugar do favor. E eu vou te dizer algo muito precioso. Quando você está na posição determinada por Deus, ninguém consegue competir com você. Tudo que você faz prospera. Sabe, eu vou te dizer, isso eu vejo na minha vida e na vida de tantos que permaneceram. Eu posso dizer, eu nunca fui um menino, sabe, diferenciado. Nunca fui o melhor na escola, o CDF, sabe, aquele que todo mundo falava, esse menino é um gênio. Não, sempre fui um menino comum, simples, mediano. Mas porque eu permaneci aonde Deus me colocou, Deus me levantou, Deus me levou a um crescimento que muitos que pensavam, que julgavam ser melhores, e eram mesmo, só que eram seus próprios olhos, e eu sabia, eu não sou, só pelo Senhor Deus. E Deus foi pegando e falando, por isso eu vou te abençoar, porque você não está apoiado em você, você está apoiado em mim, você está confiado no meu amor, confiado no meu poder. E aqueles que eram muito melhores, não chegaram aonde eu cheguei, não fizeram o que eu fiz, não experimentaram o que eu experimentei, mas eu não tenho mérito, é pelo simples fato de eu reconhecer, Senhor, eu não sei, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Por isso eu permaneci, por isso eu segui em frente. E é assim que você vai avançar, é assim que você vai permanecer, apoiado em Deus, confiado em Deus. Muitas pessoas vão chegar melhores, mais habilidosas, mais capazes que você, mas você vai ser levantado por Deus muito antes delas. Sabe por quê? Porque você já reconheceu, elas ainda vão ter que ser trabalhadas e desconstruídas. Você já está no processo de ser levantado, porque você já entendeu, eu não sou e eu não posso. Não se preocupe, não há concorrência para aqueles que sabem que nada são. Apenas deixa o Senhor falar, Senhor, faz, e Ele vai te colocar em lugares que você jamais imaginou que poderia ser colocado. Eu não estou falando apenas de cunho espiritual, não, vai ser no concurso que você vai prestar. Está cheio de gente que estuda mais que você, mais inteligente que você, com mais recursos que você, com mais conexões, contatos que você, mas quem Deus vai colocar lá vai ser você. Tem empresas e vagas aí que você fala, essa aí é muito concorrida, não dá para mim, mas é você que Deus vai colocar lá, com menos experiência, com currículo muito mais magrinho, com menos conexões, mas Deus vai falar assim, eu escolhi é você. Aquele lá, ele pensa que sabe tudo e demais. Não, o meu poder e a minha graça é só para os humildes. Quem está confiado em si não vai chegar muito longe, mas aquele que confia em mim, esse não será abatido, mas esse vai permanecer. Amém, meu irmão. Pastor, você quer dizer que eu não preciso me dedicar? Não, nada disso. Você vai se dedicar, vai estudar, vai orar, vai se preparar, mas vai estar confiado no Senhor e no poder dEle. Isso vai fazer com que você permaneça. Por isso eu repito, a palavra do Senhor para você hoje é: permaneça. Você pode dizer amém? Talvez você está como as mulheres aqui, roubaram meu mestre. Se foi você, fala onde você escondeu. Talvez você está como elas, roubaram a minha vez, tomaram o meu lugar, roubaram o meu. Não, querido, ninguém rouba aquilo que Deus tem para você. Ninguém pode roubar aquilo que o Senhor tem para você. É só você ficar no lugar, permaneça. Permaneça, e Deus vai te surpreender. Você pode dizer amém? Você viu o que aconteceu com Maria? Ela estava chorando, e o anjo falou, por que choras? Ela, porque roubaram meu mestre. Aí de repente Jesus vem e fala com ela, ela pensa que era quem? Que era o jardineiro. E
E Jesus está falando, aí ele falou, já que você não ouviu, não reconheceu minha voz ainda, deixa eu falar de uma forma que você vai perceber. Maria, Rabone, mestre, preste atenção, Deus está falando com você já. Mas às vezes você está achando que é o jardineiro, você está achando que é esse pastor aqui, você está achando que são pessoas, mas Deus está falando com você há bastante tempo, só que você não está conseguindo perceber, você está achando que é tanta coisa, menos Deus. Oh, meu irmão, ouça a voz do Senhor, fala, Deus, faz-me reconhecer a Tua voz, e não só reconhecer, faz-me seguir a Tua voz, faz-me me prostrar diante da Tua voz. Se você não estiver percebendo, o Senhor vai te chamar pelo seu nome, como Ele chamou Maria, mas para Ele chamar você pelo seu nome, você tem que permanecer no lugar, permaneça. Oh, meu irmão, Deus quer fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Deus às vezes está bradando e você não está entendendo. Deus está falando há muito tempo e você não está dando ouvidos. Olha o que Jó diz lá no capítulo 33, verso 14 a 16, o Senhor fala uma vez e ainda duas. Se os homens não atentam para a sua voz, então fala-lhes a terceira vez, quando caem em profundo sono sobre a cama. Preste atenção, eu estou caminhando para a gente encerrar e participar da mesa do Senhor. Deus falou a primeira vez, você estava muito ocupado para entender. Ele falou a segunda, você estava muito disperso para compreender. Então Ele esperou você dormir. Enquanto você dormia, Ele veio novamente para falar ao seu coração. Sabe, muitas vezes Deus está falando já com você através de sonhos. Ele já foi para esse nível, você não está conseguindo perceber, você não está conseguindo entender a voz do profeta. O profeta está falando, Deus está falando através dele, você não está percebendo. Talvez você seja essa pessoa. Deus já falou uma, duas, essa é a terceira vez. Oh, meu irmão, hoje é dia de você fazer como Maria e reconhecer a voz do Mestre. Reconheça a voz do Mestre. É hora de você virar para o Senhor e dizer, Mestre, Rabone, acredite em mim, tudo que o Senhor deseja é que você não saia da presença dEle e do lugar onde Ele te plantou. Permaneça. Permaneça. Repito, a cruz não foi o fim do Senhor. Da mesma forma, as situações adversas que você está enfrentando não é o fim. O Senhor está trabalhando. O Senhor tem algo novo, algo grande para você. Pastor, como você tem tanta certeza? Sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque o seu sepulcro está vazio e Jesus está vivo, habitando em nós. É por isso que eu não saio de onde eu estou. A palavra para mim e para você hoje é permaneça. Permaneça. E você vai ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. Você pode dizer amém? Fique de pé onde você está. Enquanto os servos vão se posicionar aqui.